Olá, bom dia. Começando mais um reunião de pauta. Hoje, que é dia 7 de abril, quarta-feira. E bem, antes aí de nós partirmos para as notícias, o tema central, nós vamos discutir sobre o aumento aí de bilionários, junto com o aumento de milhões de pessoas na miséria, na extrema miséria, aqui no Brasil. Vamos fazer aí esse debate, então você já pode ir aproveitando, divulgando nos grupos do WhatsApp, nos grupos de esquerda, no Facebook, no Telegram. Ajude a divulgar a COTV, que é uma imprensa independente, revolucionária, e vocês podem ajudar aí na divulgação do nosso conteúdo, que nós estamos aí 24 horas no ar, então é de fato uma TV. Você pode aí compartilhar com os seus contatos. Além de ajudar na divulgação, verifica se você curtiu o vídeo também, isso ajuda o alcance da nossa TV. E você pode, através do chat, contribuir financeiramente, com super chat, super sticker. Se você gosta da nossa TV, quer aí apoiar uma imprensa independente, torne-se um membro do nosso canal. E aí você garante uma contribuição mensal para que a nossa TV continue aí melhorando, evoluindo e ganhe cada vez mais força dentro da imprensa de esquerda e da imprensa no geral, né? Bem, eu sou a Isadora Dias, apresento o Reunião de Pauta, que vai ao ar de segunda a sexta-feira, a partir das 9h, aqui na COTV. Apresento junto com a companheira Nina, aqui na bancada. Bom dia, Nina. Bom dia a todo mundo que já está assistindo aí a Causa Operária TV, ligado aí na Reunião de Pauta. Bom dia também para o nosso convidado, diretamente do Rio de Janeiro, Vinícius. Bom dia, Nina. Bom dia, Isa. Bom dia a todos os companheiros e companheiras que estão nos assistindo aqui nessa reunião de pauta. Estou muito feliz de participar mais uma vez, né? Participo todas as quartas-feiras. Podemos aí partir direto para as primeiras notícias do dia. É isso aí. O Vinícius participou da nossa programação direto do Rio de Janeiro. Bom, vamos então iniciar a nossa pauta, iniciando aí com os dados, né, da pandemia. Aqui no Reunião de Pauta nós acompanhamos, atualizamos companheiros dos números aqui no Brasil. Infelizmente, essa é uma parte que nós nunca trazemos boas notícias, né? Obrigada, Bolsonaro. E cada dia é pior. Hoje mesmo a gente tem a notícia aí que o Brasil oficialmente, né, bateu aí a marca de 4.000 mortes por Covid registradas em apenas um dia. A gente tinha noticiado, né, que especialistas estavam falando que em março ia chegar aí mais de 3.000. E aí depois falaram que no final de abril chegaria a marca das mais de 4.000 mortes diárias. E, bem, se tem uma coisa que o Brasil tem se mostrado aí bom, é até mesmo de adiantar aí esses números, porque a previsão dos 4.000 mortes para o final de abril, a gente agora está vendo no início de abril, né? Então, nas últimas... Eficiência. Esse é o sobrenome do nosso governo bolsonarista, junto aí com os golpistas, porque São Paulo também não ficou atrás. Você acha que o Dória deixa só o Bolsonaro bater o recorde? Não, né? O Dória teria que mostrar também, tem que mostrar também eficiência. Mas, nacionalmente, foram 4.211 mortes pela doença registrada aí nas 24 horas. Somando, então, a gente está chegando aí também à marca de quase 3.500 mortes, né? Em números oficiais absolutos, temos 337.364 óbitos. Casos confirmados, nós passamos aí de 13 milhões, estamos com 13.106.058 casos. Nas últimas 24 horas, foram, vou confirmar aqui quantos casos nas últimas, 82.869 casos. É quase 100.000 pessoas infectadas por dia. Que foram testadas. Que foram testadas, que conseguiram aí pagar o teste, fazer o teste e tal. O negócio aí está totalmente solto, né? Com certeza foi mais. E, como eu estava falando, o Dória não poderia ficar atrás, né, dos números nacionais. Ele tem que mostrar aí
serviço também para os capitalistas, ele tem mostrado também que ele é bom em praticar o genocídio, né? Aqui no estado de São Paulo, nós também tivemos um novo recorde de mortes. Só aqui no estado foram 1.389 mortes nas últimas 24 horas. Vejam só. Somando, então, aqui no estado, oficialmente, né? Nós temos 78.554 pessoas que foram assassinadas pelo Dória, junto aí com a contribuição eficiente do Bolsonaro. Esse número também aqui é subnotificado, né? Com certeza que são mais de 100 mil mortes facilmente causadas aqui pela pandemia. Bem, eu já passo para os companheiros comentar. Tem notícias também aí para apresentar? Eu acho que seria bom falar um pouquinho sobre o caso dos leitos de UTI, né? Porque, assim, a gente está vendo esses casos aumentarem de uma forma desenfreada. A gente já viu aqui que a gente está mesmo voltando para a Idade Média, né? Que os caras estão amarrando os pacientes na maca por causa do risco das pessoas acordarem entubadas e se machucarem, etc. Então, é um negócio, assim, isso quem consegue leito, quem consegue ser entubado, porque um monte de gente está morrendo nas filas dos hospitais. Então, não sei, daqui a pouco vão estar usando cachaça de anestesia e é isso. E vai deixar a pessoa lá morrer na maca e pronto, porque não tem mais nada. A gente viu aí, saiu uma notícia de que a abertura de novos leitos de UTI não consegue acompanhar o avanço dos casos de Covid. Ou seja, o avanço da pandemia está sendo tão grande que a abertura dos leitos não vai nem acompanhar. E isso não é porque exclusivamente por conta do vírus, da contaminação e tal, é porque nenhuma medida foi tomada nunca. Tipo, já estava na cara que isso daí ia acontecer em algum momento, né? Tipo, foi deixando para depois, não tem nada, não teve nenhuma medida. E agora o vírus está aí desenfreado. Não tem, o pessoal fica falando de terceira, quarta onda, não tem isso. Foi uma tsunami toda de uma vez. E o pessoal está tendo que sofrer com isso, com as decisões, com a má gerência do governo. Enfim, com a falta de planejamento e com isso daí. Não tem UTI, não tem dinheiro, não tem profissionais, não tem vacina, não tem nada para a população. Só resta aí morrer. Mas passar para o Vinícius noticiar que, assim, não tem leito de UTI para a população. Mas nas Forças Armadas, como que está a situação, Vinícius? Bom, as Forças Armadas a gente sabe, né, que no governo Bolsonaro elas têm um certo privilégio, digamos aí, em relação ao resto da população, né? A gente teve a notícia de que a gente noticiou aqui que os PMs, né, no Rio de Janeiro, em São Paulo e provavelmente outros estados, estão aí furando a fila da vacinação. Eles têm, por algum motivo, a repressão tem aí o benefício de se vacinar antes do resto da população, né? A gente viu aí que primeiro PM vacinado no estado de São Paulo tinha 43 anos de idade, né? Você vê que até o furar a fila aí dos idosos, que são os mais afetados com a pandemia, a PM pode furar, né? Em relação aos próprios militares, a gente teve uma notícia um tanto inusitada, de que 85% dos leitos são ociosos, né? Eles estão aí vagos, ou seja, a situação, enquanto para a maior parte da população civil, que é a maior parte da população do país, a gente tem aí de 90% para cima, tem lugares aí com grandes filas, né, de pessoas precisando de leitos. Os militares têm uma reserva aí para garantir que principalmente os oficiais, né, os altos escalões, mas acaba afetando toda a corporação, tenham aí um bom tratamento aí em relação ao Covid. E a gente teve isso vem com a denúncia, né, que a gente vem fazendo aqui na Causa Operária TV, de que os militares aí, que são uma boa parte do governo, né, desde o executivo, vários ministérios, incluindo o próprio Ministério da Saúde, né, eles têm aí eles sabem muito bem lidar com o coronavírus, né, a gente viu que eles
emitiram aí uma notícia falando de que eles testaram em massa, de que eles isolaram uma grande parte dos soldados que foi infectado, e que eles têm aí uma noção de como lidar com o Covid como um todo, né? Parece que é um dos setores aí do Brasil, se não o setor que melhor tratou aí a pandemia, né? Que é muito interessante, porque para os militares, né, tem uma enorme aí, um investimento, um cuidado, mas para a maior parte da população a gente vê o que está acontecendo, né? 4.000 mortos por dia, e isso nos números oficiais, e a gente sabe que são falsos, né? Que é o que mostra aí também uma certa, em conjunto com essa notícia da Polícia Militar e da repressão como um todo, né? Que está recebendo aí privilégios em relação ao resto da população, mostra como o governo golpista tem uma preocupação em tratar bem, né? Tratar bem as forças de repressão. É como eles garantem aí a política de destruição do país como um todo, né? A gente tem que conseguir reprimir a população. É preciso que, né, a gente garanta que os soldados não estejam revoltados, que os policiais não estejam revoltados com o governo, para que quando a população como um todo se revolte, eles vão lá e reprimam, como eles costumam fazer todos os dias nas periferias e também quando tem manifestações políticas aí, é muito comum a intensa repressão, né? Eu acho que o dado de 85% dos leitos ociosos é um negócio um tanto, é até difícil, né, de acreditar, né, que a gente vê aí notícia todos os dias dos leitos, né, como a gente está falando aqui, não tem nem remédio direito, né, para as pessoas ficarem sedadas, né, ficarem induzidas lá ao, a ficarem inconscientes durante a intubação. Enquanto isso, os hospitais das Forças Armadas têm aí leito de sobra. É um escárnio aí à população, né? Um negócio, uma monstruosidade, mas a gente sabe, né? A gente viveu aí 21 anos de ditadura militar. A gente sabe que é assim que funciona o governo dos militares no Brasil e na América Latina como um todo, né? Foi acometida aí por essa praga de esses generais fascistas que basicamente destroem o país, né? Destroem todos os países e entregam para os monopólios dos imperialistas. Mas é isso, essa é a notícia dos militares. Eu acho que na verdade eu queria comentar também, porque a gente estava falando dos dados, os dados da Covid, e aqui no Rio de Janeiro, a gente bateu aí um recorde também de mortos. A média móvel de mortes na cidade do Rio de Janeiro bateu aí, teve uma alta de 104% e bateu um recorde desde o início da pandemia, chegando a 230. Só aqui no estado, que é um estado com uma população bem menor que São Paulo, né? Mas que tem aí proporcionalmente, a gente tem até mais mortes do que o estado de São Paulo. A gente chegando aí a 38 mil mortes no estado do Rio de Janeiro. E o interessante é que no mesmo dia que tivemos essa média móvel de mortes aí em recorde, a justiça liberou aí a volta às aulas, né? Que é um negócio um tanto interessante, né? Porque a gente tem setores aqui da esquerda que gostam de fazer manifestações aí estava fazendo manifestações na praia de Copacabana para combater os fascistas, né? Então a gente viu assim a disputa que teve sobre as praias, né? De abrir e fechar, essa repressão que tem em relação ao lazer da população, né? A gente também viu a disputa aí nos bares e tal. Também estava recentemente os bares estavam fechados aqui no Rio de Janeiro, mas as escolas têm esse fetiche aí da burguesia por reabrir, né? É uma coisa um tanto absurda que chegou ao nível do próprio prefeito Eduardo Paes, né, o prefeito golpista aqui do Rio de Janeiro, afirmar que as escolas têm que ser as últimas a fechar e as primeiras a abrir. Ninguém sabe por quê, né? Nunca houve esse interesse real na educação da população, mas parece que quanto mais gente morre, quanto maior o número, agora chega a 4.000, né, mortos por dia, maior a preocupação da burguesia com a educação da população, um negócio tanto cínico, né? A gente sabe que, na verdade, é um interesse econômico, né? Tem diversas pesquisas mostrando aí o grande dono econômico para os capitalistas com as escolas fechadas.
Então, estamos aí essa notícia de que enquanto batemos recorde de morte no Rio de Janeiro, a justiça, grande justiça democrata, né, liberou aí as aulas presenciais aqui na cidade. Então, 419 escolas e creches estão aptas a reabrir já a partir de hoje, e todas as escolas privadas também. E isso com aval do Comitê Científico da Prefeitura. É o nome oficial aí. Estamos vendo para que veio a tal da ciência, né? Reabrir as escolas no auge da pandemia parece uma coisa que é muito científica. Mas é isso, né? É isso que a gente vai ver acontecer no Brasil inteiro, não só no Rio de Janeiro. Verdade. Aqui em São Paulo também é a mesma política. Os casos aí estourando, o recorde e tal, e aqui a pressão para voltar às aulas já está a todo vapor. Inclusive, escolas privadas estão voltando às aulas. E é, de fato, uma medida muito científica, né? Você aglomerar crianças, jovens, professores, os funcionários aí da educação, quando se tem aí um número altíssimo de novos contaminados, de novos mortes e novos recordes de morte. E engraçado que eu acho que as crianças vão ter que dividir as vans com os caixões, né? Porque a gente noticiou aqui também que a situação no estado de São Paulo é tão crítica em relação ao número de mortes que eles contrataram vans escolares para transportarem os caixões. Então, vai ter que fazer um rodízio aí. Pega as crianças, leva para a escola e aí depois vai lá e pega os familiares, os pais, os professores que estão morrendo aí por essa política de volta às aulas. Não, o pior é que o Dória, ele anunciou que ele e o Covas, né, que iam fazer uma testagem em massa dos professores. Aí, isso ontem, ou foi antes de ontem, sendo que aí eles convocaram os professores para fazer a testagem em massa e mais da metade da fila teve que ser mandada embora, porque não tem teste. Exato, eu vi essa notícia, bem lembrada, Nina. Você vê, é um escárnio mesmo com a população. E só para complementar a notícia do Vinícius em relação aos leitos, aqui em São Paulo, no estado, já morreram 550 pessoas que estavam no leito de UTI. Então, vejam só, né? Falam que o Exército, as Forças Armadas, eles existem para servir o brasileiro, para proteger a nação e tal. Mas então, por que esses leitos estão vazios e não estão sendo disponibilizados para a população que está morrendo justamente aí muito por falta de leitos? 85% livre. Aqui na notícia até fala, a filha de um senhor de 77 anos que morreu, falaram que não iam disponibilizar o leito de UTI para ele, porque eles estavam agora escolhendo os mais jovens, já que os mais velhos, quando usavam UTI, eles tinham mais chances de morrer. Vejam só, o capitalismo é um regime muito eficiente mesmo, né? Você tem que escolher quem vai morrer ou não, tem que fazer todo um cálculo matemático para quem merece e tal. Enfim, é uma situação muito... É o purgatório, né? Você chega lá em cima e fala, será que você pode ir para o céu ou será que você vai descer para o inferno? É uma desgraça geral. Bem, aí acho que já quem está falando de capitalismo, de desgraça, entrar no nosso tema central, que tem aí a notícia, né? 660 bilionários a mais em um ano, enquanto aí nós estamos acompanhando também que 117 milhões de brasileiros estão entrando aí na extrema pobreza. Você nem sabe, mas são pessoas que não sabem, não têm alimento para o próximo dia. Você vê que enquanto em um ano 660 bilionários a mais entraram aí para a lista da Forbes, milhões entraram só aqui no Brasil na linha aí abaixo da linha da pobreza. E no geral, nós temos 2.765 bilionários no mundo todo. A gente estava até comentando, eu achei bastante gente, porque bilhões de reais aí é muito dinheiro, a gente não tem nem noção de quanto é esse dinheiro. Então, eu até achei que fosse menos, né? Mas aí você vê que com toda essa desgraça que a população está sofrendo, é justamente porque eles tiram dinheiro
da população, tiram dinheiro dos trabalhadores. A gente viu no início da pandemia que destinaram aí trilhões de reais para os banqueiros, enquanto para a população não foi destinado nem perto disso para combater a pandemia. E aí não é porque, de fato, não tem dinheiro, porque aí o pessoal fala, né, não, o PT destruiu o Brasil, ou não tem dinheiro, está muito difícil mesmo, nós temos que fazer aí cortes de gasto, teto de gastos, não sei o que, a população tem que contribuir. Não trata-se que não tem dinheiro, é que o dinheiro da população, a riqueza que os trabalhadores produzem, vai tudo para o bolso de menos de 3 mil pessoas no mundo. E é importante destacar que essa lista aí da Forbes tem a estreia de 11 brasileiros, que mostra também que agora está explicado, né? Porque 117 milhões de pessoas estão aí mais pobres, porque essas 11 pessoas estão chupinhando aí todo o dinheiro que esse 117 milhões de brasileiros produzem. Aliás, não só eles, né? Todos os outros produzem, mas vai aí foi para o bolso a mais aí de 11 pessoas apenas. Você vê a palhaçada que porque você entra na imprensa burguesa e os caras colocam, tipo assim, insegurança alimentar dispara no Brasil. Segurança alimentar, a galera está morrendo de fome. Não é isso. Eu estou inseguro se eu vou comer hoje ou não. Isso aí eu não sei. Será que eu vou querer comer? Será que eu não vou? Agora, morrer de fome, tem 116 pessoas que estão passando fome no país. Isso é muita coisa. Tipo assim, tem 2 mil caras que tem bilhões de reais. Tipo assim, a maioria da população não recebe um salário mínimo, que é 1.000 conto. Mas agora a gente pode... Na verdade, essa lista de bilionários no Brasil, ela vai aumentar muito, porque agora o auxílio emergencial vai ser de enormes, muito dinheiro, R$150. Então, não vão ser só 11 bilionários. A gente vê que vai aumentar bastante o número de ricos no Brasil, recebendo R$150 por mês. E parece que não é por mês, parece que tem um rodízio. Aí é uma maluquice esse negócio do auxílio emergencial. Um mês é contado diferente, entendeu? No calendário do governo, a gente vive em outra época, segue outro calendário, porque o mês dura mais tempo. As contas vêm, para eles, vêm de 2 em 2 meses. Bem, passar também para o Vinícius comentar. Essa questão dos bilionários eu acho interessante, né? Porque é uma coisa até difícil de você mensurar, né? A gente, seres humanos normais, né? Trabalhadores, a gente nunca vai chegar nem perto de ter 1 bilhão de dólares, né? Que essa lista é medida em dólares, na verdade. Então aí seria pessoas que têm pelo menos mais de 5 bilhões de reais. O dólar está aí em torno de R$5. Então é um negócio uma quantia de dinheiro um tanto monstruosa, né? Você não consegue nem mensurar direito. Então, é meio que um absurdo que exista bilionários no mundo, né? 1 bilionário já é uma coisa. É uma quantidade de dinheiro que você não consegue nem gastar, né? Nem que você queira gastar, você consegue, porque não tem muito o que você pode comprar. Você pode começar a comprar um monte de coisa aleatória, mas você vai comprar tanta coisa que você ainda vai ter as propriedades, ainda vai ter o valor do dinheiro. Você não consegue gastar com nada. É só um acúmulo, né? Enquanto as pessoas estão morrendo no mundo inteiro. Essa questão também do aumento dos bilionários do Brasil, a gente que aumenta a pobreza, decorre aí também do aumento da riqueza desses 11 bilionários do Brasil, mas não é só do Brasil, né? A gente sabe que aqui a população brasileira, a população mundial, né, a classe operária internacional, aumenta aí o dinheiro desses 2.700 bilionários no mundo inteiro, né? Porque eles parasitam a população mundial, né? A população mundial, o homem mais rico do mundo é o dono aí da Amazon, né? E aqui no Brasil a Amazon cresce cada vez mais. Tem o Facebook, tem a Microsoft. As empresas imperialistas, né? Elas enriquecem às custas dessa miséria, né? Desses 20 milhões de brasileiros que estão passando fome, aqui, como foi noticiado essa semana, né? Tem 117 milhões de brasileiros em algum nível de insegurança alimentar.
E um número que me impressionou é que a gente teve esse aumento aí gigantesco de bilionários, né? Cerca de 25% a mais, na verdade, 30% a mais em um ano de bilionários, mas o total, né, de dinheiro, né, de riqueza que eles têm, aumentou aí 8 bilhões, 8 trilhões em um ano. Então eles passaram aí de 5 trilhões para 13 trilhões. Eles mais que dobraram a riqueza. Tô vendo aqui no Washington Post a notícia sobre os trilionários, né? É um negócio assim, uma monstruosidade, né? Você ter aí essas 2.700 pessoas, menos de 3.000 pessoas, com 13,1 trilhões de dólares. É uma riqueza aí que é nível Estados Unidos, eu acho, né? Essa PIB dos Estados Unidos, eu acho. Esses 3.000 pessoas têm aproximadamente aí o PIB do país mais rico do mundo. É um negócio assim que é uma, assim, só numa sociedade extremamente decadente como o capitalismo atual, alguém pode achar isso normal, né? Na verdade é uma coisa tão absurda que eu acho que quando você questiona qualquer um, a pessoa fala, eu acho que não é normal, acho que não deveria existir, né? Acho que é uma coisa assim, completamente fora da realidade. Bom, é isso, eles mais que dobraram. A gente teve a pandemia, a gente tem aí, não sei se já bateu 1 milhão de mortos, deve ter batido já mais de 1 milhão de mortos. Temos aí a fome crescendo no mundo inteiro. Enquanto isso, 2.700 pessoas ganharam aí coletivamente 8 trilhões de dólares. Para fazer o que? A gente não sabe, porque nem se eles quisessem, eles conseguiriam gastar esses trilhões de dólares aí. Para eles é um número, é uma ficção lá que eles têm nas contas de banco, e para bilhões de pessoas no mundo inteiro é a fome, a morte, a miséria, o sofrimento, né? É uma coisa diretamente aí, é uma contradição absurda do capitalismo que mostra que a gente tem que, não dá para, é uma coisa insustentável, né? A gente tem que acabar com esses bilionários aí e criar um sistema social que, de fato, beneficia aí a maior parte da população, né? Caminhar em direção ao socialismo, porque tá evidente que, do jeito que existe atualmente, num caminho aí é só para ainda mais sofrimento, que é uma coisa até difícil de imaginar, né? Que só no Brasil 120 milhões de pessoas passando fome, mas infelizmente ainda dá para piorar, e se for deixar aí na mão do dono da Amazon, o dono da Tesla, do Itaú, do Safra, a situação vai piorar cada vez mais. É isso. Pois é, tem um negócio que você acha várias matérias do pessoal dando relatos e tal. Tipo assim, tem uma mulher aqui falando que teve que recolher algumas panelas que ela tinha em casa e levar para um centro de reciclagem para poder comprar pão e pé de galinha para comer. É mais da metade da população brasileira que está passando fome. Tipo assim, a maior parte do país está passando fome, enquanto a gente vai lá e adiciona mais 20 caras que concentraram todo esse dinheiro, que poderia estar servindo para essas pessoas não estarem passando fome, no mínimo, mas os caras concentraram todo esse dinheiro e estão aí na lista da Forbes e tal, como mais brasileiros bilionários no ranking aí. E eu gostaria de destacar, porque dentro desses 11 novos bilionários brasileiros, a maioria aí é do setor financeiro, Nubank, Banco Safra, inclusive os primeiros aí, os mais ricos, com mais de 7 bilhões de dólares. Temos também 3 aí da lista são da Magazine Luiza. Uma coisa que eu achei interessante, porque a gente tem visto aí no último período a Magazine Luiza, a dona do Magazine Luiza, aparecendo aí defendendo várias medidas identitárias, esses projetos aí de trainee para incluir mais negros no setor de gerência e tal. E aí você vê toda essa política identitária para esconder que, na verdade, aí eles estão enriquecendo com a pobreza da população, principalmente com a pobreza da população negra, né, qual eles têm feito aí uma grande propaganda. E, inclusive, a dona do Magazine Luiza, que eu acho que ela não aparece aí como estreante, porque ela já deve estar na lista de mais ricos da Forbes, ela tem o setor aí da esquerda que defende, inclusive, ela fazer chapa aí
junto com o setor da esquerda, ser chapa Serviço antes do Lula. Exato. E aí você vê, é um bilionário por trás aí de toda essa política demagógica do identitarismo, que o identitarismo foi inventado para isso, foi inventado pelo imperialismo para esconder a política genocídio, essa política de exploração. Não é nem mais exploração da população isso daqui. Isso aqui é outra coisa, passou já, ultrapassou exploração. E aí você vê que tudo isso é para esconder isso aqui, ó. Só da Magazine Luiza, só dessa lista de 11 novos bilionários, 3 são da Magazine Luiza. Mas 3 bilionários. Se eles estivessem tão preocupados com a população negra, eles não acumulariam esse tanto de dinheiro que, como o Vinícius colocou, é um dinheiro assim que o pessoal não consegue nem gastar. É simplesmente tirar aí da população para que a população morra de fome e nem 3 mil pessoas no mundo todo têm esse privilégio enorme aí de ter esses números altíssimos nas contas bancárias. Trata-se apenas disso, né? Não, sem contar na grande meritocracia dos caras, né? Porque 4 dos novos estreantes aí na lista são os 4 filhos do cara, o dono do Banco Safra. Inclusive eles morreu e aí os 4 filhos dele herdaram e estão aí na frente de todo mundo aí desbancando com uma fortuna de 7,1 bilhões de dólares. De dólares. Dinheiro a gente já olha para isso e fala assim, meu Deus, é muito dinheiro, a gente não consegue nem calcular. Aí você vai pensar em dólares, que tá 5 conto. Você vê, é muito dinheiro, e bem lembrado, né? Meritocracia, né? O único mérito que eles têm é que eles nasceram filho do cara. Do dono do Safra. Ai, que absurdo. Bem, acho que tem, só para mostrar aí na tela, a produção puder colocar, as notícias de ontem, né? Que foram destaque aí, comparando, né? Os números de bilionários e os números de miseráveis. Aí está a notícia da Globo, né, falando aí que cresceu pela primeira vez em 17 anos, mais da metade da população não tem garantia de comida na mesa. E aí, do lado, no ano da pandemia, o Brasil ganha 11 novos bilionários na lista da Forbes. É isso, esse 11 aí é responsável por mais da metade da população no Brasil estar morrendo de fome. Porque esse negócio de fato, insegurança alimentar, garantia de comida, é tudo um nome para esconder que o pessoal está morrendo de fome. Segurança alimentar, eles falam, não, é porque tem 19 efetivamente morrendo de fome, 19 milhões. E 17 lá, que tem algum grau de insegurança alimentar. Ou 19 milhões vão morrer de fome. Sim, os 117 os 117 vão morrer talvez nos próximos meses e tal. Dá para esperar mais um pouquinho, comendo água com farinha, e depois que passar um tempinho, morre. É isso, porque não tem nenhuma diferença. Falam, um grau de insegurança alimentar menor, etc, etc. O negócio esses 19... provavelmente foi constatado aí que a galera já está com o pé na cova, que não tem mais o que fazer, porque já está desnutrido, sei lá. 19 milhões de pessoas. Agora ainda tem todas essas aí, esses outros 98 milhões aí, que estão passando fome também, que vão morrer de fome. Exato. E vamos, no 150 não vai ajudar em nada, porque... R$150? O que adianta? O arroz, saco de arroz, tá 40 conto. Com 150 conto, você vai comprar o quê? Não dá nem para comprar uma cesta básica, é absurdo. Exato. Bem, passar para o Vinícius, se ele quiser comentar mais alguma coisa, ou então a gente tem mais notícias aí para apresentar. Tem o ataque hacker do jornal 247, a questão também do militante do PSOL, que está preso ainda por ter mostrado aí uma faixa contra o Bolsonaro. Passar então para o Vinícius. Eu queria comentar essa questão do companheiro Rodrigo Pilha, lá de Brasília, né? Que ele foi preso pela Lei de Segurança Nacional por estender uma faixa de Bolsonaro genocida. Isso foi no dia 18 de março. Eu não me recordo agora aí qual foi o dia que aquele fascista aqui do Rio de Janeiro foi preso por falar aí do AI-5, alguma coisa assim, o Daniel Silveira, e a esquerda apoiou
a Lei de Segurança Nacional. Mas eu sei que depois desse dia aí, diversos ativistas militantes de esquerda foram, foram aí enquadrados nessa lei de forma absurda, nessa lei da ditadura militar, uma lei de 1983 do governo Figueiredo, e que aí existe a variantes dela desde 1935, como ela, quando ela foi fundada, conhecida como Lei Monstro, né? Que é exatamente o que ela é, uma lei monstruosa, né? Então, o companheiro Rodrigo Pilha teve aí o pedido negado pelo juiz Walter André de Lima Bueno Araújo, né? Como de costume, esses juízes têm nome aí meio nobre, né? Como eles devem ser, uma coisa meio aristocrata, da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal. Ele rejeitou o pedido de prisão domiciliar, foi feito pela defesa do companheiro Rodrigo Pilha, né? E agora vai continuar aí preso lá na Papuda por ter estendido uma faixa, escrito Bolsonaro genocida, que é uma faixa bem realista, né? Porque 330 mil mortos é um genocídio, então, de fato, o presidente é um genocida, né? E é isso, mostra aí ao que a gente está sujeito, né? Qualquer um de nós aqui, do PCO, qualquer pessoa da esquerda, está sujeito no Brasil atual, né? Porque ele falou mal do governo e está preso aí há 20 dias, quase, ou cerca de 20 dias aí, por ter falado que o Bolsonaro é genocida. Acho que a gente tem que denunciar isso amplamente, fazer uma campanha em defesa da liberdade do companheiro. Queria passar aí o card feito aí pelos comitês de luta. Tá aqui se a produção puder passar aí a foto do Liberdade para Rodrigo Pilha, fim da Lei de Segurança Nacional. Tá aí. Os comitês de luta estão defendendo aí a liberdade do companheiro. Acho que a gente deveria aí ampliar a mobilização, porque é um absurdo que exista aí toda prisão política é absurda, né? E essa aí especificamente é absurda porque ele só estendeu uma faixa e foi enquadrado nessa lei da ditadura militar, uma lei fascista, que a esquerda apoiou por um tempo, mas espero que já tenha caído a real, né? Para o real motivo da Lei de Segurança Nacional. Repressão política aos inimigos aí do regime golpista do Bolsonaro especificamente, né? Que é o grande, aparentemente já, apesar inicialmente os setores civilizados estarem defendendo a lei, né? Supostamente civilizados, o Bolsonaro já tomou a dianteira aí para reprimir a população com base na Lei de Segurança Nacional. Então liberdade para o Rodrigo Pilha. Vamos ver aí, acompanhar como é que está essa questão e noticiar aí as mobilizações aí em torno da liberdade do companheiro que vão ser feitas aí no futuro. Passa a palavra para as companheiras. Exato. Eu só acho importante destacar, né, algo que a gente tinha, nós do partido entramos na polêmica aí, quando teve a prisão do Daniel Silveira, o bolsonarista. E parece repetitivo, né, porque a gente precisa ficar falando muitas vezes, entrando nesse debate muitas vezes e tal. Mas, de fato, a gente falou, isso é uma armadilha para a própria esquerda. A esquerda não pode apoiar uma medida repressiva, mesmo que seja contra um bolsonarista, porque o alvo aí é a esquerda e não demorou muito, é isso que a gente está vendo. O companheiro aí, militante de esquerda, ele está preso porque ele fez aí um protesto contra o governo bolsonarista. Estendeu aí uma faixa chamando aí o Bolsonaro de genocida, que é verdade ou não é? Olha o tanto de mortes que nós temos no Brasil, enquanto o presidente não faz absolutamente nada. E é isso que a gente está vendo. Agora você vê o juiz não negar a liberdade dele, toda essa perseguição, que é uma situação que tende aí a crescer contra a esquerda. Se a esquerda não se manifestar, não se mobilizar contra essa lei da segurança nacional, contra o fechamento do regime. Por isso que nós, o PCO, no dia 31, que a direita falou que ia comemorar a ditadura militar, nós falamos, temos que ir para a rua, não podemos permitir, porque tudo isso é uma articulação aí da extrema-direita para sufocar o movimento de esquerda, o movimento de manifestação da população, dos trabalhadores. E, nesse sentido, já passo para você, Nina, gostaria até já de destacar também
o ataque hacker que teve contra o 247. Ontem, o jornal deles ficaram 4 horas aí fora do ar por conta aí desse ataque. O Atushi declarou aí que é o maior que eles já sofreram. E você vê que tudo isso é uma articulação contra a imprensa de esquerda, a manifestação da esquerda, de denunciar o governo bolsonarista, denunciar o genocídio. E quando o nosso jornal, quando o DCO sofreu um ataque hacker, nós fizemos uma grande campanha para denunciar, porque justamente a gente denunciou, né, que não tratava-se de um ataque contra o PCO especificamente. Era um ataque aí contra toda a esquerda, porque o nosso jornal está aí à frente das denúncias, a gente não tem rabo preso com ninguém, então a gente, de fato, denuncia aí diretamente tudo o que está acontecendo, denuncia a ação dos fascistas, do governo bolsonarista, denuncia as capitulações da esquerda diante dos acontecimentos. Então, nós somos um jornal aí que está em uma intensa campanha contra todo o regime. Então, esse ataque contra nós, na verdade, já anunciava aí que você não pode mais denunciar, você não pode se manifestar, tudo o que está acontecendo. E aí, novamente, né, a gente falava, nós precisamos denunciar, nós precisamos unificar a esquerda, porque isso é um ataque a toda a esquerda. E aí, de fato, agora a gente vê esse ataque aí direcionado à maior imprensa de esquerda que nós temos agora no Brasil, que é o 247. Você vê como é importante ter uma coerência política, né? Porque a gente, quando teve essa prisão aí do Daniel Silveira, a gente não defendeu que ele não fosse preso porque a gente gosta muito dele, ele é um bolsonarista fofo, ou coisa do tipo. A gente defendeu justamente por isso daqui. Não adianta a gente sair tomando decisões histéricas aí, dando declarações histéricas de que tem que prender bolsonarista, não sei o quê, porque acontece o que aconteceu. E dessa vez foi ainda mais rápido do que das outras vezes. A gente denunciou e tal que iria se voltar contra a esquerda, mas eu acho que ninguém imaginou que seria tão rápido, né? Porque o cara ele foi preso por levantar uma faixa, pela mesma lei que prendeu o Daniel Silveira, por supostamente ter incitado aí a ditadura e tal, mas também, ao mesmo tempo, as mesmas pessoas que prenderam o cara por ter incitado a ditadura são as pessoas que deliberaram que o governo poderia comemorar a ditadura no dia 31 de março. Você vê que não tem a menor coerência você defender um negócio desse, né? Não é que o STF vai virar bonzinho e etc. É o mesmo pessoal que comemora a ditadura, é o pessoal que não está nem aí. A prisão do Rodrigo Pilha é o que eles querem, e não com o Rodrigo Pilha individualmente, né? Eles querem fazer isso com a esquerda. Tipo assim, essa é a melhor oportunidade que eles têm, essa Lei de Segurança Nacional, para começar a implantar uma ditadura, uma censura, não deixar o pessoal falar, censurar tudo quanto é coisa, derrubaram aí o site teve ataque hacker aí do site do 247, e o Rui até falou, né, que tipo assim, isso aí é uma amostra grátis do que vai acontecer nas eleições se o Lula participar, porque vão tentar derrubar tudo quanto é site de esquerda, canal de esquerda, o pessoal que estiver falando do Lula vão tentar derrubar, vai ter boicote. Eu lembro que em 2018 eles cancelaram várias coisas do Facebook, inclusive a minha foi cancelada. Eles saíram tirando um monte de militantes que estava pedindo a candidatura do Lula, etc., fazendo campanha, começaram a derrubar um monte de conta no Facebook. Agora, que vai estar mais acirrado, mais polarizado, vão tentar de tudo. E é por isso também que a gente tem nossa imprensa impressa, né? Porque é mais difícil para eles chegarem lá e... A menos que ele taquem fogo na gráfica, aí até lá tudo bem. É mais difícil deles censurarem. Mas é um negócio assim que a gente vai ficar vendo, né? A direita vai tentar se aprofundar nisso daí. E só mais uma coisa que eu queria falar, que eu achei um comentário muito interessante do Lúcio, que ele colocou assim: há 3 anos a reunião de pauta dava notícia da prisão de Lula. E é verdade, dia 7 de abril, 3 anos atrás,
a gente aqui estava noticiando prisão de Lula, Lula se entregando lá, né? Em São Exato. Bernardo. Bem lembrado. A gente até pode, para amanhã, trazer uma notícia especial sobre isso. Recordações. E, bem, de acordo com a Nina, a questão da imprensa impressa, de um jornal, e da esquerda se unir nas ruas, porque, de fato, a gente vê que com a polarização tende aí a aumentar o ataque contra a esquerda, mas isso significa que a gente tem que capitular? Não, porque também se você capitula, você é atropelado, mas se você, de fato, enfrenta, faz aí uma luta mesmo contra esses ataques, você coloca em xeque essas articulações. A gente provou isso no dia 31. Os atos da esquerda foram maiores do que os atos da direita. Isso porque só o PCO convocou, né? O PCO é um partido aí pequeno, se desenvolvendo em inúmeras cidades ainda a gente está em desenvolvimento. Mas mesmo assim a gente nós convocamos aí o ato e fomos para as ruas. Mostrou que esse é o caminho, mostrou que o poder aí tem que ser da população e a população tem que ter todo o direito de se manifestar contra a ditadura do passado e do presente, né? Porque isso aqui não tem como falar que não é uma ditadura. Um militante de esquerda estar preso ou porque ele se colocou aí e fez uma manifestação contra algo que está na cara de todo mundo, que é o genocídio causado pelo governo bolsonarista. E está em todo lugar, todo mundo está falando a mesma coisa, porque ninguém é cego nem idiota. Está todo mundo vendo aí o que o governo está fazendo. Então, o cara levantou uma faixa, que é uma palavra de ordem aí que está todo mundo falando, e foi preso por isso. Foi meio que tipo assim, vamos prender esse aqui de exemplo. Parem aí de falar que o próximo será você. Bem, nós estamos aí com o nosso horário no fim. Vou passar para o companheiro Vinícius, se ele quiser acrescentar mais algum comentário e também se despedir. Eu vou só me despedir mesmo, agradecer aí a todos os nossos telespectadores que nos assistiram na mais uma reunião de pauta. E semana que vem estarei de volta nesse mesmo horário. Um abraço a todos. Muito obrigada, Vinícius. Nós aqui do Reunião de Pauta voltamos amanhã, a partir das 9h, então continuem aí ligadinhos no Reunião de Pauta de amanhã, mas também em toda a programação ao vivo da COTV, que fica aí 24 horas no ar. E sigam aí o que a Ana Matos está falando, hein? Ela falou, não esqueçam de curtir a transmissão ao vivo. Deixa aí É isso aí. Agradecer todos os companheiros que participaram aqui do chat e o pessoal que participou. Muito obrigada aos nossos companheiros. Terminando a reunião de pauta, o vídeo fica separado no acervo de vídeos da COTV. Então, você pode aí divulgar separadamente o reunião de pauta de hoje ou dos outros dias. Deixar uns comentários lá. Exato. A Nina gosta de ficar vendo os comentários. É isso aí. Muito obrigada, Nina. Voltamos Obrigada amanhã. E até amanhã. Tchau, tchau.